Fala galerinha, tudo bom? Bem-vindos ao MetaCast mais uma vez, e aqui estou eu fazendo a função do Vitor. Eu sou péssimo nisso, como vocês sabem, não me sinto nada confortável, mas aqui estamos nós, porque o Vitor teve uma emergência, está no evento agora, enfim, acontece. Então, antes de qualquer coisa, vamos agradecer o pessoal da Fortalk mais uma vez pelo estúdio, pelo espaço sensacional, a equipe, agradecer a Bruna Amaral, que vocês sabem muito bem, minha amiga que conserta essa minha cara, que é foda, e principalmente agradecer o pessoal da CoinLivre, nosso patrocinador master. Bom, você já deve saber tudo sobre a CoinLivre, então não vou ficar aqui rasgando o verbo mais uma vez, mas é isso aí. Então nessa parte estamos juntos. E hoje, como o Vitor mesmo fala, não temos ninguém aqui para acompanhar, trouxemos o Vitor inclusive no modo animal dele. O Cabide, ó, tá vendo aqui, ó, o Vitor está com a gente aqui, corpo presente, com a Pantera. Enfim, estamos trazendo uma convidada, eu vou ser muito honesto com vocês, eu não conhecia ela até ela me ser indicada, mas assim, é numa área que eu amo de paixão, vocês sabem muito bem, uma advogada incrível. Então, vamos começar? Vamos embora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, em vez de ler, porque eu odeio ficar lendo descrição, vamos assim, logo de cara. Explica pro pessoal da onde você veio e quem você é logo de cara. Porque assim, precisamos deixar claro pro pessoal que existem muitas áreas dentro do nosso mercado que os advogados mandam bem pra caramba. Vamos que vamos então? Vamos embora. Bom, eu sou a Júlia Pazos, eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual, inovação, tecnologia e privacidade de dados. Eu sou sócia do DSMA Azulay Advogados, que é um escritório quase full service, de prática geral, que tem todas as áreas. Eu comecei em propriedade intelectual há quase 25 anos atrás, não sou tão jovem, apesar dessa cara maravilhosa. Nossa, mas eu fiquei fazendo as contas aqui, não é possível não. Tu começou com 9 anos de idade? É possível, a gente faz aqui uns procedimentos, usa uma maquiagem da Bruna Amaral, Exato, e dá tudo certo. Então eu sou especialista em propriedade intelectual, inovação e tecnologia, trabalho com isso há muitos anos, então registro de marca, patente, proteção de tecnologia, produto, processo, todo esse ambiente. E pelo que eu entendi, você atua tanto do lado enfim, dentro de um escritório, como do outro lado como professora, palestrante, enfim, você... Exatamente. Isso é meio comum, né? Quanto mais conhecimento técnico você tem, mais chance você tem de poder espalhar isso, principalmente na nossa área, né? Que Exatamente. Além de advogada, de atuar no escritório, de ser head, de coordenar a minha equipe, metade fica no Rio, metade fica aqui em São Paulo. Eu sou carioca, dá pra ver pelo sotaque, mas moro aqui em São Paulo já há 10 anos. Eu sou palestrante, professora, gosto muito de fazer isso. Acho que a gente tem que compartilhar conhecimento, especialmente nesse ecossistema que a gente precisa. E quando fala de propriedade intelectual, são poucas pessoas que falam de propriedade intelectual, creator economy, Web3. Então eu trago muito isso para minha fala, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn e nas palestras e cursos que eu dou. Não, e outra, né, na nossa área, essa é uma das bases da blockchain. A primeira era desintermediar o mercado, e se for pegar por aí, né, cartórios também intermediam. Sim. Mas enfim, do outro lado era justamente garantir a propriedade das coisas para as pessoas. Perfeito. Você ser dono do seu próprio dinheiro. Perfeito. Não é o governo que é dono. Por isso que eu sou contra o CBDC da vida. Porque é meio doido, né? Mas enfim, esse era um dos princípios. Então, falar de propriedade intelectual em basicamente o respeito aos contratos de maneira geral, até contratos internacionais, é algo extremamente importante na nossa área. Super importante. E eu acho que às vezes fica esquecido. Porque no fim, a propriedade intelectual, nesse contexto todo, ela é uma das bases. Ela é a veia do negócio, foi o que você falou. Quando a gente fala de um NFT, de transmissão de propriedade, da gente garantir para o autor um percentual de royalty, isso está na lei de direitos autorais. E a gente não consegue hoje, por exemplo, se você vende um quadro físico, se tem uma valorização muito alta, você deveria, pela lei, receber um percentual quando tem a valorização. E hoje você não consegue fazer isso no dia a dia. Quando vem a blockchain, quando vem o NFT, que você pode fazer um smart contract, que dá para o titular, para o autor, para aquele que desenvolveu a possibilidade de ganhar em cima de todas as revendas, a gente está permitindo, na verdade a gente está executando o que a lei determina. Isso é incrível. Olha o que a tecnologia faz. Sobre isso, né? Muitas vezes o pessoal fala sobre nova regulação, nova legislação, e não precisa. Não precisa. Já está aqui. Já está aqui. Ela só deveria abranger mais coisas. Ou as pessoas deveriam entender a taxonomia das coisas para entender que muito do que a gente faz já estava, por mais que seja uma tecnologia nova, enfim, um mecanismo novo, já está dentro do arcabouço das coisas que
que são consideradas dentro da, enfim, cada uma das dentro da sua instituição. Se a gente fala de ativos financeiros, ou a CVM, ou o Bacen, ou a Ambima, todos eles já tinham falado sobre isso, por mais que seja uma tecnologia diferente. Então a gente vê, o Brasil é bom disso, né? De criar legislação sobre legislação, criar um monte de coisa que inclusive ou é dicotômica, ou briga duas leis uma com a outra, você nunca sabe qual que é. Tanto que teve parecer da CVM agora, dia 4. Para eles tentarem explicar o que eles tentaram explicar nas últimas 3 leis, com os outros 2 pareceres, 488 e ainda o marco legal que eles chamaram. E tiveram que mandar agora um outro documento para tentar explicar o que eles falaram antes. Então, assim, é bizarro, né? O Brasil não se dá um passo para frente sem um contador e um advogado. Não tem como, exatamente. E eu acho que é isso. A gente tem a legislação, algumas coisas a gente precisa ajustar. A gente pode falar um pouquinho mais para frente de inteligência artificial e produção de conteúdo. A gente tem uma restrição na legislação que hoje em dia uma IA ela não pode ser, por exemplo, IA generativa, a gente não consegue proteger uma obra criada pela IA em si, porque ela meio que nasce em domínio público. Por quê? Porque obra tem que ser criada por um ser humano. Então, a gente tem algumas questões que lá na frente a gente vai ter que, sim, ajustar a legislação para acompanhar a tecnologia. Sim. Mas a base de tudo a gente já tem. E aí, dando um passo para trás, como que eu parei nessa história toda de blockchain, né? Em 2016, eu fui numa palestra e eu vi uma pessoa, blockchain. Não sabia nem do que era, do que se tratava. Só que eu sou curiosa, eu gosto de estudar, eu gosto, assim como você, né, que a gente estava falando sobre isso, eu gosto de pesquisar. Fui pesquisar blockchain, falei, nossa, esse negócio é interessante. Acho que vai ter alguma influência na minha área. Porque livro razão, possibilidade de negociação de qualquer tipo de ativo, falei, vai ter alguma coisa na minha área. E aí comecei a estudar. Nesse momento, lá em 2017, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS, abriu um chamado para pesquisadores em blockchain. E aí eu fui convidada para fazer parte dessas 25 pessoas que desenvolveram as melhores práticas de blockchain no Brasil, lá em 2017. Então a gente fez um grupo de estudos por um ano, apresentou isso e transformou num paper. E a partir daí eu comecei a estudar e a atuar. Quando o assunto era blockchain, propriedade intelectual. Então, pensando em como trazer a propriedade intelectual, a proteção para dentro de uma blockchain. Pode, não pode? Vai aceitar, não vai aceitar? Então, todo esse contexto. E aí, o ecossistema ele foi se desenvolvendo e, obviamente... Mas, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque não é só o ecossistema. Eu acho que, assim, de maneira geral, os advogados brasileiros estão muito à frente dos demais. Eu falo sempre dos Paiva, mas assim, se você for pegar a lista dos autores daquele livro, que você já mostrei para vocês várias vezes, né? Um toletão, já fizemos propaganda aqui, inclusive, são mais de 40 autores lá. Gente, é um livro, é o primeiro no mundo, que realmente explica muitas das coisas que ninguém tem ideia do que significa. Da parte de taxonomia, a parte econômica, mas principalmente a parte jurídica por trás. E como a especialidade, no caso deles ali, é mais tributário, internacional e tal, eles não se limitam a só o nosso ambiente regulatório. Eles já falam um pouco sobre as possibilidades de cada um daqueles microtemas. Né? Então virou meio que a bíblia do nosso mercado. Por que eu estou citando eles aqui numa conversa contigo? Porque, de maneira geral, você não acha bons advogados com bons conteúdos publicados como a gente acha aqui no Brasil. É verdade. E eu acho que isso tem a ver com o fato que tudo para o brasileiro é mais difícil. Tudo aqui, para você ser bom, você tem que ser muito foda no teu assunto. Porque tudo joga contra você. O Estado joga contra você, o mundo joga contra você. Então, assim, os próprios custos do dia a dia, né, o custo de vida do brasileiro, o risco Brasil, joga tudo contra a gente. Então, quando a gente vai realmente fazer alguma coisa, tem que estudar mais, tem que se dedicar muito mais. Eu acho que meio que veio um pouco disso, e a maior parte dos escritores do livro tem no máximo, estourando 40 anos de idade. Então, a galera nova fala, cara, agora vamos estudar esse negócio. E estão aí com uma obra, nosso mercado de maneira geral, a tua área, com uma obra que não tem precedente. Eu tenho uma admiração absurda. Essa obra é incrível, de fato, e eu acho que você tocou num ponto que é muito importante. São pessoas com até 40 anos. Eu vejo, quando eu comecei a estudar blockchain, a trazer, eu antes estava num outro escritório, tinha muita resistência dos advogados mais velhos, que achavam que era moda, que era passageiro. Vai falar disso, tá maluca, tá inventando moda. E a gente lida um pouco com o preconceito das pessoas e também com um pouco... Advogado tem uma coisa com ego, né? Você sabe. Elas não querem... Muita gente não quer se expor. Porque é um assunto novo, agora não mais, né? Mas até quando a gente fala agora de inteligência artificial, é um assunto novo, que tem muito paradigma, que tem muita coisa que ainda vai ser regulada, que ainda vai ser ajustada, e aí ninguém quer botar a cara a tapa
e falar, e dar sua opinião, e construir junto, e co-criar. E aí a gente vem para a coisa da economia dos criadores de conteúdo, que é uma economia que faz total sentido quando a gente fala de blockchain, de Web3. Por quê? Porque a gente precisa, como advogados, co-criar, dar a mão um para o outro, enaltecer quem está botando a cara a tapa de fato. A gente não está aqui, não somos concorrentes, a gente está construindo juntos. Estamos criando juntos. A primeira vez que eu vi isso acontecer na prática, ou pelo menos o lado negativo disso, é quando a gente falou, as primeiras vezes que eu vi sobre Direito 4.0, que já faz anos atrás, os advogados, via de regra, eram contra. Porque isso vai tirar empregos. Sim. Né? Se você tiver boas tecnologias que consigam produzir o operacional do estagiário na área de advocacia, do paralegal, cara, vai muita gente perder emprego. Eu sou totalmente contra esse tipo de raciocínio. Já começa daí. Mas então, quer dizer, é uma área que você não pode tocar, não pode ter transformação tecnológica. E aí você fica refém dali do dia a dia, daquela coisa engessada. É que nem o médico que é contra a robótica na medicina. Gente, isso é ridículo. Isso é patético. Então, assim, ser contra nesse sentido não serve para absolutamente nada. Fora que diminui os custos e começa a valorizar quem tem pensamento estratégico. Exatamente. E mais do que isso, valoriza quem tem pensamento estratégico, mas também dá oportunidade para os advogados eles focarem no que é importante, relevante, o que é mental, que você não precisa ficar ali naquela coisa. Tem peça, a gente pode falar isso, né? Tem peça que é copia e cola, porque é a mesma tese, é o mesmo tudo. Então, se você tem ali uma inteligência artificial te ajudando, copiando, ajustando o nome das partes, o número do processo, por que não? E o advogado vai poder trabalhar em mais casos, vai ter um dia a dia mais fluido, não vai ficar fazendo muita tarefa operacional, a hora dele vai baratear, se você parar para pensar, mas compensação dentro de uma hora ele vai poder fazer muito mais coisa de uma maneira mais divertida ou menos pesada, até fisicamente pesada, né? Pensando nas tendências da vida. Ou coisas mais complexas, mais interessantes. Que aí é o que eu falo muito isso para as meninas que são do meu time. A gente precisa ter o básico rodando muito bem, e aí toda a tecnologia que existe é maravilhosa para nos ajudar nisso, para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer trabalhos mais complexos. Então, contratos, pensar nos contratos. Eu faço muito contrato. Eu recebi um contrato de prestação de serviços que eu fechei com um cliente meu, que eu dei uma lida, falei, cara, tá muito bom, eu quero mudar algumas coisinhas aqui, mas muito bom o contrato. Ele falou assim, não, foi o ChatGPT que fez. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Ele é um tech freak, então ele deu ótimas instruções pro ChatGPT, mas totalmente feito. E agora, indo para o ChatGPT, se você pensar, eu trabalho com propriedade intelectual e a gente já fez um teste pedindo para o ChatGPT fazer as reivindicações de um pedido de patente. E ficou excelente. Óbvio que você tem que ajustar de acordo com a tecnologia do seu cliente, com o que vai ser de fato reivindicado, mas é algo que pode ser o esqueleto de uma coisa, que vai diminuir o trabalho do engenheiro, do técnico, de ficar ali batendo cabeça na linha por linha como vai escrever, e focar no estrutural, focar na inteligência, focar na estratégia para você conseguir aquela patente, no patentês que a gente chama, né? E é isso. A gente tem várias tecnologias que ajudam a gente. Júlia, eu vou fazer um pequeno momento palestrinha aqui, porque algumas pessoas perguntaram, né, por que vocês falam tanto de ChatGPT e inteligência artificial se o assunto focal, principal daqui era mais Web3 blockchain? Gente, eu falei num outro podcast aqui que a gente está de frente à primeira revolução tecnológica, Web 2 para Web 3 agora, que não foi criada diretamente para o usuário. Então a Web 1 foi criada para o usuário. Web 2, mesma coisa, interação entre usuários. Essa foi criada para todo o resto menos o usuário. A cada 100 novas empresas, uma, se pá, resolve um problema do usuário. Todo o resto é tecnologia, cibersegurança, infra. Então, a adoção está sendo mais lenta por causa disso. Porque só agora a gente está começando a ver empresas fornecendo algum tipo de coisa para o usuário final. Por outro lado, a inteligência artificial é o oposto disso. A inteligência artificial está sendo criada para o usuário, a interface do usuário, e se adaptando muito, muito rápido. Ela foi feita para te ajudar. E existe uma interseção entre essas duas áreas muito interessante. Por quê? Porque basicamente a capacidade da inteligência artificial é uma capacidade analítica. Então o futuro dela, a versão 14.0 de ChatGPT, vai ser uma que sabe tudo sobre tudo e aprende muito rápido. É isso. Isso é o máximo que vai acontecer. Ele é analítico, você tem que falar para ele o que fazer. Beleza? E do outro lado, você tem a tecnologia mais rápida de armazenagem e processamento de dados. Quando essas duas coisas se juntarem, você vai ter inteligência artificial aprendendo e puxando informação para te cuspir algo melhor, muito mais rápido. Então essa junção é natural.
vai acontecer muito rápido. Então os assuntos estão conectados sim. E faz parte do ecossistema da Web3, né? Se a gente pensar no Web3 como um ecossistema mesmo, e tudo que está englobado, a gente tem inteligência artificial, tem holograma, porque a gente está falando também de metaverso, a gente está falando de vários pontinhos que se conectam e que transformam o ecossistema. Então faz total sentido. Sim, e lembrando que todas essas coisas que você acabou de mencionar agora têm limitações. Uma das limitações, por exemplo, é gasto de energia. Se a gente não consegue diminuir o gasto de energia agora, porque a gente não tem uma matriz tecnológica que, infelizmente, ainda é muito limitada, você pode tentar o outro lado, que é diminuir o consumo de energia. Tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você desenvolve baterias, placas que consomem menos, com algum tipo de material novo, uma liga nova, ou você pensa no software e no processamento que consome menos energia para poder fazer aquela mesma tarefa. E é nisso que tanto a blockchain quanto a AI são perfeitos. Perfeito. Eles conseguem cada vez fazer mais com menos energia gasta e com menos poder de processamento necessário. Ou na prática, para muitos de vocês que podem não ser desse mercado, a gente está falando de um mesmo joguinho porque eu sou nerd, eu sou gamer, não tem jeito. Estou falando de um mesmo jogo que funciona hiper bem num PlayStation 5, funcionar no Nintendo. Não é isso, no Nintendo. O Nintendo tinha um processador dele. Entendi. Meu celular dá um cacete no processador do Nintendinho, do novo agora, no Switch. E mesmo assim roda lá e tá todo mundo se divertindo, não tá? Pois é. Com um processador muito menor, com uma capacidade gráfica muito menor, aquilo te diverte do mesmo jeito. Com muito menos advogados, horas trabalhadas, você vai ter uma informação tão boa ou melhor, mais fácil e mais rápido. Não faz sentido para vocês? Sim, e no final, para o cliente, a gente, né, advogados, isso é ótimo, porque ele paga menos. Se ele paga menos, ele contrata mais. Ele quer ter você do lado, ele te usa mais para várias pequenas coisas. Então, assim, eu acho que esse medo do vai acabar, as profissões que vão acabar, advogado vai acabar, acaba virando balela, é besteira, é quem não se garante, quem não tá estudando e não tá à frente. E não quer estar à frente. E já me fala uma coisa, a empresa que o escritório que você trabalha hoje, ele nasceu por causa da blockchain, então os casos são só voltados para aí, ou a gente tá falando de uma empresa que atua no mercado inteiro, dentro da tua área, e aí uma parte dela é a parte que envolve casos da blockchain? O escritório, ele é um escritório que existe já há 14 anos e ele não é base, né, para a blockchain, ele não nasceu por conta disso. O que a gente tem são, por exemplo, a gente tem o tributário que trabalha e faz projetos para Web3, blockchain, etc. E assim como a minha área, que é propriedade intelectual, inovação, tecnologia e privacidade. Então, eu sou sócia dentro de uma área e com essa área a gente traz os projetos. Normalmente eles chegam pela minha área, por mim, especialmente porque eu estou, né, falando e palestrando. Então, e aí desde coisa básica... Networking vira comercial, Networking vira comercial e é ótimo isso, né? Sim, porque a gente acho. trabalha com quem a gente gosta, que a gente confia, vira uma rede de fato. Mas, então a gente faz os projetos, vários projetos. Então, projeto para NFT, então todo o compliance jurídico de projeto de NFT, de metaverso, até mesmo, às vezes, dependendo de alguma blockchain específica, registro de marca, a gente faz muito registro de marca, e aí pensando nas empresas e nos influenciadores que trabalham com Web3, que trabalham com blockchain. Então, esse é o ecossistema do escritório, mas é um escritório que existe já há 14 anos, está no mercado há 14 anos e não nasceu por conta disso, mas se adaptou e entende a importância desse ecossistema. Cara, eu acho interessante porque é o seguinte, vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui. Você tem Kobogo, como uma plataforma que, enfim, vai aproximar os dois lados de creator, né, focado em creator economy, mas né, por causa, enfim, da fundadora, sim, da obviamente, a gente tem um viés muito grande para o nosso mercado, então, que vai mudar completamente a parte de distribuição, você vender um equity próprio, basicamente. Só tem isso na Lei Pelé aqui no Brasil. Né? Você tem do outro lado a Inspire IP para você fazer registro de antecedência para qualquer tipo de contrato que a gente está usando direto. Desde que a Carol veio aqui pela primeira vez. Sim, é muito Vitor bacana. já veio, a gente já pôs uma porrada de coisa lá dentro. A Carol, ela tem a base de propriedade intelectual também. Ela é dev. Mas o que eu acho legal a gente falar, quando a gente fala de registro em blockchain, quando a gente fala de direito autoral, perfeito, porque é prova de anterioridade. Exatamente. Perfeito. Eu só indico e só uso blockchain para os meus clientes. Resto, INPI, o resto tem, infelizmente, a gente ainda tem que, para você ter uma marca, para você impedir terceiro de te copiar, você tem que ter o registro no INPI. Então, não tem jeito. Esses dois exemplos, mas a gente podia dar vários aqui de empresas que já estão dando uma alterada em alguns mercados. Como é que tem sido para você, dentro da empresa, explicar os careca, os cabelo branco, que muito das áreas deles está sendo alterada? Que já não vai ter mais cartório,
regulatório, ou vai ter, mas muita coisa vai ser mudada, a área financeira vai mudar completamente. Como é que tem sido a tua conversa interna com os outros sócios? Olha, no Eles escritório... ainda acham que você é um alien ou eles Não, respeitam? no escritório que eu tô hoje, assim, amém, os meus sócios são jovens e entendem perfeitamente, estão se adaptando nas suas áreas também para atender esse público, estudando e botando a cara. No escritório que eu tava antes, e comecei a estudar em 2016, a gente está em 2023. 2016 era muito mato. Você estava ali capinando. Eu escrevi em 2016 um artigo falando de blockchain e propriedade intelectual. As pessoas falaram, gente, o que você está escrevendo? Você está perdendo tempo. 2022 ainda era mato. Agora está começando os livros e o conteúdo mesmo. Mato. Então, assim, por que você tá perdendo tempo com isso? Não vai virar, não sei o quê. Agora, corta a cena, tá todo mundo criando área de tokenização, blockchain, Web3, Creator Economy, uma área específica. Então, eu acho que eu agora tenho a sorte de ter pessoas que são jovens, que entendem e que estão apostando e investindo junto. Mas tem muito escritório que quer pegar a onda, não estuda, não sabe nem do que tá falando, aí vai dar uma opinião, que não tem nada a ver... E o cliente vem frustrado. Aliás, eu tenho cliente que vem pra mim falando isso. Eu fui num lugar que falou nada com nada. Que bom que você tocou nesse assunto, porque isso ainda é remediável. Tipo, o cara ficou frustrado porque fingiram que tinha um conhecimento e você foi lá e resolveu. Agora, eu tenho pra mim que a maior parte dos golpes que aconteceram no nosso mercado aconteceram por problemas contábeis e jurídicos e não problemas na blockchain. Deixa eu te dar um exemplo. FTX. Qual que é o problema dos caras? Fizeram todo tipo de auditoria e compliance, menos o mais importante, governança corporativa. Gente... É inacreditável, né? Era Enron. O cara, o dono, o CEO, não pode ter acesso ao dinheiro dos seus clientes. Ele não pode ter um botão onde ele aperta e retira todo aquele dinheiro. É inacreditável. Isso não tem a ver com blockchain, não é porque ele é criptoativo. Isso é algo básico. Porque tem estágio, então deve ser uma ótima empresa, então investe. Quem que faz isso? Quem é que faz isso? Sim. Você vê um homem bonito na rua, você fala, nossa, que homem bonito, deixa eu colocar R$1 milhão nele porque ele é bonito. Parecia assim. A FTX tem um nome bonito, então eu vou colocar meu dinheiro lá. Aí você fala not your keys, not your coins, né? Que a gente fala, dinheiro na mão de exchange não é ser da exchange. As pessoas não entendem o que significa isso. Significa que você cedeu o direito daquela empresa de literalmente mexer no seu dinheiro. Porque se você não leu os documentos, como é que funciona, hoje a Binance tem proteção contra isso, a Foxbit, que eu amo, a Nata, enfim, acho o projeto incrível, mas tirando um ou outro, a grande maioria deixou o dinheiro de lá, meu irmão. CBDC do governo? Mesma coisa. Blockchain privada do governo. Se tu tiver a moeda brasileira, o dinheiro não é teu, é do governo. Se ele quiser tirar aquele teu dinheiro, a capacidade de você tradar, perdeu, meu irmão. E a galera não entende. Isso não é uma coisa que é blockchain. Isso é tradicional, é mercado. É um monte de aventureiro, na minha opinião, um monte de aventureiro que achava que entendia pra caramba, começou a constituir as empresas, começou a vir muito dinheiro, ficou empolgado, manja pra caramba. Olha o que deu. É isso. E aí, quando a gente puxa isso pra propriedade intelectual também, a mesma coisa. NFT. Aí falam, mas tem muita pirataria em NFT, então o NFT não é tão confiável. Não é o NFT que não é confiável, é o ser humaninho que tá lá criando um NFT e tá violando a marca de um terceiro. E aí a gente tem vários casos conhecidos que viraram até jurisprudência, Meta Birkin, que... É isso, o cara foi lá, copiou a marca, vendeu, ganhou uma grana, mas não é que o NFT não é confiável. O ponto é, ele violou um direito de alguém. O próprio GPT, a moeda que todo mundo achava que era o chat GPT, não tem nada a ver com o projeto explodiu. O pessoal não vai ver a hash, né? Ou mais uma vez, uma área que vocês possam entender um pouquinho mais. Vamos lá, chega um artista, o Cobra. Beleza? Você comprou uma obra do Cobra. Não que o Cobra funcione assim, mas vamos supor que ele tivesse feito um quadro. Ele assinou lá, até a assinatura pode ser forjada. Mas, gente... Lá no fundo, bota a hash da carteira dele. Você pode até ter a obra digital disso ou não. Não precisa. Bota a hash lá. Beleza? Ele vai lá e divulga no site dele. Essa é a minha hash oficial. Vai comprar uma obra do Cobra? Escaneia. É aquela hash? É dele. Acabou. É isso, perfeito. Não tem como falsificar a hash. Perfeito. Se tem um QR Code que foi feito por ele, com a hash dele, não tem como você copiar por outro lugar. Porque não tem como escanear duas hashes iguais em lugares diferentes e aquilo gerar um mesmo documento, ou vir de uma mesma origem. Perfeito. É impossível. Então são coisas simples, sabe? Isso que você tá falando é uma super ideia, que eu acho que ninguém fez ainda. Não, o pessoal tá fazendo agora. Tá fazendo agora, por conta das... Artista digital, sim. Tem que fazer, gente. Mesmo, como é que você sabe se aquela obra que você comprou do... Como é que chama aquele artista brasileiro que tem uns padrõezinhos lá? O Romero Brito? O Romero Brito, exatamente. Que ele licencia tudo. Então todo mundo acha que tá comprando qualquer vendinha que você vai no meio do interior do... Falsificado. Como é que você sabe que ele é verdadeiro? Gente, só colocar a hash. Ele divulga nas redes sociais dele, meu nome e tal. Tá lá, o Instagram dele. E a primeira coisa, link pra hash oficial. Viu qualquer obra?
Em 2 segundinhos você sabe se aquilo é dele ou não. Perfeito. E facilita. Uou! A vida de todo mundo, do artista e do usuário, né? Isso para não falar do que a gente conversou antes, né? Na possibilidade de você ter uma mesma obra sendo revendida e toda vez que ela é revendida, uma margem percentual volta. Eu também fiz um smart contract disso, é sensacional. É perfeito. Pronto, o problema tá resolvido. E o que eu acho mais interessante é que é isso, as pessoas não entendem que isso a gente está executando a lei que até hoje não era executada. Se eu fizer um quadro, vender para você, e você vender ele, eu te vendo por 1 milhão e você vende por 5 milhões, eu não tenho nem como saber como foi isso. Óbvio que dá para rastrear, ainda tem algumas formas. Mas no mercado de arte, como é hoje, você não faz isso. Então o artista tem a sua obra cada vez mais ganhando um lastro e crescendo e ficando mais cara, mas ele não recebe por isso. E aí, quando a gente traz para blockchain, ele consegue ser remunerado por isso. Quer ver outra? Uma das áreas mais complicadas do Brasil, o mercado musical. Você tem um ECAD que representa 7, 8 instituições, cada uma com uma preocupação. Você tem fonograma, direito de reprodução, você tem uns 5 tem lá muita que ninguém coisa. consegue... Os caras que inventaram a música, todo mundo reclama. Ainda tem os direitos conexos. Tem tantos. Aí eu fico imaginando, gente, registra na blockchain, sabe por quê? Porque é a mesma lógica. Toda vez que aquilo ganhar algum dinheiro passar por aquela NFT, aquele token, aquilo que represente aquela música, você faz um split automático. A gente tem 2 casos Foi registrado, já registra com o split. O cara que escreveu a música, a já editora vai pra cada que tem, um. E vai automático, ninguém tem que repassar, cada um paga o seu imposto. Pronto, não precisa nem mais de ECAD. E além disso, você consegue também fazer ações com fan tokens. Por exemplo, a Rihanna acabou de fazer um que foi super interessante. Você podia comprar um NFT que tinha um percentual para você levar dos direitos da música Bitch Better Have My Money. Então, você ainda traz essa aproximação do fã que se sente sócio, né? Que tá ali junto. E você consegue fazer isso. O cara ele recebe já um percentual. Executou no Spotify 5 milhões de vezes, um percentual já vai pra carteirinha do cara. A quantidade que a gente conhece que é mais conservadora em relação a essas coisas, que é contra esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo comprou aquela antecipação de ingresso do Gustavo Lima 3 anos antes. Gente, ele literalmente criou um token e não chamou de token. Sim. Eu vou ter shows do futuro. Você pode comprar por R$50 o ingresso, vai custar 500. Se você quiser vender, se você quiser ir, o fã está interessado, o investidor está interessado, o organizador está interessado em comprar lotes para revender na porta. Tá todo mundo interessado. Compra. Não era blockchain. Mas ele foi o primeiro que fez. E aí todo mundo acha, não, esse aqui foi fantástico. Esse funciona, esse é legal. Eu sei que eu vou querer ver todo ano o Gustavo Lima, então eu compro. Tu compra um token. Mas tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito com NFT. Estigma, exatamente. E aí as pessoas sempre olham e falam, mas por que um macaquinho custa 5 milhões de dólares? Não tem porquê. Exatamente. Eu sou contra esse tipo Mas de coisa. todo mundo olha bizarro. o NFT como sendo apenas isso. E esquece de todas as outras funcionalidades e mais. Cadastro único, podia ser um NFT 2.0, com subpartições. Seria maravilhoso. Tem várias funcionalidades e o que está por trás, a tecnologia que está por trás e a garantia que traz, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E nunca mais vai pensar em agente fiduciário. O teu agente de confiança é a tecnologia em si, que é inquebrável. Não precisa ser o Itaú porque o Itaú é grande, ou sei lá o quê porque é grande, é importante. Não precisa mais disso, você nunca mais vai precisar disso. Então é uma vantagem bizarra. E o pessoal ainda não entendeu. Outra pergunta que me fazem pra caramba. Devem fazer pra você. Bom, advogados perguntam tudo, né? Tudo, assim. Tudo. Às vezes você não sabe nem responder, mas acham que você sabe. Como é que você vai explicar pra sua mãe e pra sua avó o que você faz? De fato, minha avó sempre fala dela aqui, do Unione. Te amo. Mas enfim, vamos lá. Sempre pergunta, como é que você vai explicar? Eu falei assim, e precisa? Era isso que eu ia te falar, não precisa. Deixa eu te dar um exemplo. A minha avó troca os pontos de cashback do Pão de Açúcar para pegar panela. A minha mãe tem os pontos Smiles que ela troca por passagem aérea. Garanto que vão numa loja e recebem uma mensagem de texto com não sei quantos reais de volta para voltar na loja e comprar. Pontos Smiles é token. Cashback de qualquer coisa é token. Por que você acha que todos os aplicativos 99, Nubank, tiveram tanta facilidade de colocar um cripto lá dentro com um pouco de Bitcoin, um pouco sei lá o quê, sem ser wallet? Porque eles já tinham isso antes. Só migraram a tecnologia de segurança de dados. Só. Então, tipo, o povo não entende que já tá no nosso dia a dia. Enfim, cara, foi um desabafo aqui, mas eu fico tipo... Mas é bom, esses desabafos são importantes, porque é isso. Eu acho que tem esse estigma, as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, e acho que também é o nosso papel
trazer a coisa mais fácil, mais simples. Sempre que chega... Eu tenho clientes que querem fazer um projeto de NFT porque querem. Porque querem estar mais próximo, porque acham que tá na moda, quer surfar na hype. Não sabem nem do que se trata. Então, acho que a gente tem que dar um passo atrás e explicar. Não tem que entrar de qualquer jeito. Entrar no metaverso, eu quero porque eu quero entrar no metaverso. Mas, assim, qual o seu objetivo? Qual a utilidade? Faz sentido pro teu mercado? Não faz. Faz sentido pro teu negócio? Muitas vezes não faz. Então, pra quê? Uma advogada com conhecimento técnico sensacional que tá fazendo perguntas estratégicas pro cliente, finalmente. Chega e pergunta, mas pra quê? Eu tô fazendo isso pra quê? Porque senão como é que você vai fazer o melhor contrato, estabelecer a melhor relação, juntar duas partes? Exatamente. Não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. Eu acho que a gente, como advogado, tem que ter essa veia business. Eu venho de uma formação de um escritório que é business, de M&A, que faz muito M&A. Então, eu passei a minha vida inteira apoiando o M&A em propriedade intelectual, tecnologia e inovação. Então, eu tenho isso, corre aqui na minha veia, isso há muitos anos. Mas não é todo mundo que tem. Mas se eu pudesse dizer para quem está começando advogado agora, o que você faz? Estuda e desenvolve um overview, uma via business. Não só o técnico. É importante você ser técnico, você saber pra cacete. Pra dar fundamento. Pode falar palavrão? Falei, claro, mais 18, pode falar o que for. Tem que saber pra cacete. Assim, ser bom é o mínimo que você precisa, né? Nivelar por baixo. Mas você tem que ser business. Você tem que entender o cliente, estar próximo dele, conseguir. E aí eu acho que uma outra coisa que é importante. Não dá pra você entrar numa coisa que você não sabe o que é. Você não pode querer trabalhar com blockchain sem saber o que é tecnologia. Senta e vai estudar o que é blockchain, o que é NFT, o que é metaverso, porque aí você começa a falar um monte de coisa que o cliente... É como se chegasse alguém pra você, não, quero criar gado, beleza. Que tipo de gado? O gado voador. Tipo isso. Não faz nem noção como é que o básico funciona. Exatamente. Deixa eu te perguntar, qual é eu tenho minha opinião, mas qual que é a tua impressão? Agora, dia 4, saiu mais um comunicado da CVM. Que basicamente são eles assinando o comunicado, é como se tivesse mudado alguma coisa. Não, são eles resumindo o 40, o 88 e mais o marco legal. Então, basicamente é o seguinte, já que fomos incompetentes de explicar o que a gente criou, deixa eu fazer mais um comunicado para tentar te explicar o que a gente criou. Essa é a minha opinião, independente do que estava escrito ali. Como que você tem olhado para esses movimentos, não só da CVM, Bacen, que acabou de falar que vai passar o ano inteiro só pensando nisso, Ambima agora por causa dos ativos por trás do nosso CBDC. Como é que você tem olhado para o mercado e pelas coisas que têm acontecido? O próprio INPI também está fazendo um movimento que eu acho legal a gente falar. Obviamente, eu sempre estou por dentro de tudo, eu estudo, mas não é a área que eu foco. Eu não sou mercado de capitais, eu sou propriedade intelectual. Sim. Então, eu tenho a mesma sensação que você, a mesma opinião que você. Eu acho que, assim, tá caminhando, precisa caminhar, a gente tem que sair de algum ponto, mas não adianta você partir do zero e escrever qualquer coisa e fazer de qualquer jeito sem entender. Eu acho que a gente volta no entender. Mas quando a gente fala, por exemplo, de propriedade intelectual, de propriedade industrial, o que eu acho bacana que é trazer esse movimento do INPI que quer entender. E aí eles estão fazendo o contrário. Eles querem entender o mercado, eles estão chamando pessoas lá para dentro para explicar o que é a tecnologia. É o que devia ter feito no marco regulatório. Exatamente. Traz o mercado, deixa o mercado explicar para a gente e daí vamos a partir daqui. Não faz um negócio sem pé nem cabeça. Marco regulatório, não existe marco regulatório sem você chamar o mercado. Não existe. Concordo com não dá para chamar de marco regulatório. Então, e aí a gente teve isso agora com a inteligência artificial também. O marco regulatório da inteligência artificial, ele não é bom. O que é propriedade? Para pensar. Porque esse é um ponto, né? O que é criado lá é propriedade de quem? Nem só intelectual. Propriedade de quem? Sim. É sua porque você falou pro sistema o que fazer? É do sistema porque foi ele que criou? Então a empresa que criou o sistema vai ser dona de tudo? Sim. Desde o trabalhinho de escola do teu filho até... Você tem que conceituar a propriedade. Faltou taxonomia. O que é propriedade? O que é propriedade intelectual? Sim. O que significa ownership? Ou será que agora a gente está falando sobre coisas que podem não ser de quem criou, mas ela pode ter direito sobre aquilo? Que tipo de direito? Direito econômico apenas? O próprio Midjourney que cria as imagens, tá? ele usa uma base que é liberada, sempre com imagens liberadas. Ou aquele que cria PowerPoint já para você. Sempre são coisas que já estão liberadas, né? Não é Shutterstock, é de imagens liberadas. Depende. Por exemplo, a gente teve agora a questão do Papa. Eu até escrevi lá para o Pacete, para Forbes, falando sobre esse tema. A gente teve o Papa com a jaqueta Puffer, que foi criado pelo Midjourney. Aquilo ali, a gente não está nem falando só de propriedade intelectual, a gente está falando de direito de imagem. Exatamente. Que é um direito constitucional. Ninguém pode usar a imagem
do Trump Do sendo Trump, preso, isso aí daria um que o processo. Trump achou engraçadinho e repostou. Mas, por exemplo, ninguém na questão do Papa, ninguém pode usar a imagem de ninguém sem ter autorização. Exatamente. Eu posso usar a minha imagem porque é minha, é um direito personalíssimo meu. Mas eu não posso pegar a sua imagem e e nem botar foi na minha divulgado rede como social. meme. Não, Quem divulgou não não falou que era meme, Não, então ainda enganou virou muita fake gente. news, né? Ainda virou fake news. Então a gente tem aqui um conglomerado de coisas que a gente precisa pensar. E aí, pensando em Midjourney, em todas essas inteligências artificiais generativas, Perfeito. elas geram obras. Agora, com base em quê? Tem muitas que geram com base num banco que acham que é público porque está disponível na internet, mas não é porque está na internet que não tem propriedade. E ainda que seja público, e ainda que eles possam fazer isso, o fruto daquilo que foi pedido, que foi gerado, De quem aquilo, de quem é? Quem é que pode comercializar? Hoje em dia, você tem que olhar os termos e condições de uso do Midjourney. Ali vai estar a regra do negócio. Porque é ali, você faz um plugin, um opt-in, quando você entra e você aceita aqueles termos. Por isso que eu sempre falo, gente, não dá para você entrar numa rede qualquer sem você entender quais são os termos e condições, o que você está dando. Teve agora um hype também que todo mundo fez, eu fiz inclusive para fazer uma crítica, como se fosse um avatar num app de inteligência artificial. Todo mundo, inclusive artista, famoso. Eu fiz também. Todo mundo Deve fez. ser mesmo. Deve ser. Ninguém, eu imagino, que tenha lido os termos e condições de uso. Sabe o que a gente dava para eles? Tudo. Eles podem pegar aquela imagem, que é a gente, porque fica muito parecido com a gente, usar para qualquer tipo de marketing. Vender, comercializar, revender, emprestar para não sei quem, ganhar dinheiro com aquela imagem. E ninguém leu aquilo. Pra todos vocês aí que usaram o Lens AI, pagaram R$20 por ele 200 mesmo. imagens. E isso que eu acho mais incrível, a gente ainda pagou para dar para eles todos os direitos de revenda, venda, transmissão, monetização, marketing. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual esse ecossistema, a gente está falando de raiz, de base. É muito importante a gente saber o que a gente está fazendo. Tem que ler. Ah, é um saco? É um saco. Ou então você tem alguém que lê. Agora, imagina, eu tenho clientes que são atrizes globais que cobram uma fortuna para fazer um public post. Nossa, e ela fez um avatar na Lensa. Ela estava dando ali, deu o direito de marketing da imagem dela, sem monetizar. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E aí é isso. Hoje em dia, quando a gente fala de propriedade, vai depender do aplicativo, dos termos e condições de uso. O que eu acho que para a Web3... Que tal você abrir um perfilzinho no Instagram para poder ficar criticando plataforma, esse aqui pode usar, que esse aqui não vai roubar teus direitos? Eu acho, já que Mas eu faço isso na minha, eu não tô nem aí pra fazer, tipo criticar. assim, divertidinho. Gente, vamos lá, vamos falar sobre Midjourney. Eu faço isso. Isso é legal, eu acho que o Midjourney é um pouquinho mais seguro, né? Porque como eles usam o Discord não deixa a produção de coisa que seja vendida dentro da plataforma. Então não deveria ter nenhum tipo de produção com transferência de arquivo lá. Mas, por exemplo, se tiver uma foto... que se eles fizerem lá a captura para gerar determinada imagem com base numa foto que está disponível na internet, que não necessariamente é de um banco de dados público. Por exemplo, a minha foto do Instagram, ela não é um banco de dados público. Ninguém pode chegar ali e pegar e usar. Eu não sei exatamente. O Midjourney, eu até falei no... O Discord não é. Você não pode se apropriar de nada. Você não pode. Cada comunidade tem a sua... Tem a sua regra, mas eles não deixam você se cadastrar com nenhum tipo de API ou coisa que vá transformar aquilo em algo... Exatamente. Algo comercial. Então, eu não sei até que ponto, porque bem ou mal a gente conseguiu via Midjourney gerar ali uma imagem do Papa. Então, de algum lugar isso veio. Instagram, redes sociais, YouTube, não sei como isso foi gerado. Aí, essa parte mais técnica mesmo, eu não sei, não tenho a menor ideia. Nem eu. Como funciona. Mas gerou uma imagem que não podia ter sido gerada no fim do dia. A gente está falando de uma imagem de uma... E pior, uma imagem que tem toda uma coisa que precisa ser zelada. Que ainda tem isso. Quando a gente fala de direito de imagem, não é só o direito de imagem, você também tem o direito de manter a sua imagem. Imagina se tivessem botado o Papa, sei lá, com um negócio, sei lá, com uma suástica, entendeu? Com um negócio que...
Ainda que o brasileiro faz meme de absolutamente tudo e adapta a imagem de absolutamente tudo, tem talvez alguma maneira, não sei, cria, mas só com visualização única, não tem como salvar aquela imagem, não sei qual seria a solução para isso, realmente. Mas nem visualização poderia. Se a gente for pensar na Constituição Federal Brasileira, você não pode usar a imagem de alguém se você não tiver licença. Você acha que o Papa ia dar licença para esse cara? Não ia. E eu tô falando de direito brasileiro, né? Ele era mexicano, então eu não sei como é no México. E aí eu acho que isso também é bacana quando a gente fala de Web3, desse ecossistema, porque a gente tá falando de algo, de um ecossistema que é mundial, né? O objetivo é esse, só que cada país tem a sua legislação. Então a gente tem que também entender, até quando a gente fala de registro de marca, o que é importante. O que eu sempre falo para os meus clientes. Onde a plataforma está hospedada, é legal você ter o registro da tua marca. Por quê? Porque a gente já viu, por exemplo, metaverso. Para você fazer cair uma skin dentro de um metaverso que está violando a tua marca, você tem que ter a marca registrada no país que aquela plataforma está constituída, para você poder abrir o processo dentro da plataforma. Então, mais uma vez, a gente está falando de coisas estratégicas. Tem que ter um pensamento estratégico na hora. Como é que eu vou registrar minha marca? Aonde eu vou fazer isso? Tem que pensar em grana, não vai sair também gastando um dinheiro absurdo e registrando em tudo sem pensar o que fazer, porque custa dinheiro. Apesar que, assim, aqui no Brasil, eu gosto sempre de falar isso, registrar uma marca não é caro. As pessoas acham que é absurdo, mas não é. Você vai ter o honorário do advogado, que depende de onde você contratar, vai ser um honorário que não é tão caro. E você tem as taxas do NPI. Uma empresa limitada hoje, a taxa é 400 e poucos reais. Não é nada surreal. Então, é possível... Comparado a quanto seria um problema, para resolver exatamente, um problema, é você pensar que é um investimento. Uma vez que eu fiz, acho que a combinação de... Porque eu não fiz também nada internacional, nada disso, mas é uma startup. Combinação de logo com nome... para dentro do mercado de startup, para dentro daquela tecnologia aqui, saiu tudo acho que R$2.500. Já com todas as taxas, lembrando que são 2 elementos, né? Já com todas as taxas e os honorários do escritório que era especializado nisso. Acho que é Pesual o nome da marca do escritório. Enfim, foi realmente perto do problema que pode dar. É um investimento. Bem de boa. E sem contar que você também tem ali a titularidade e pode impedir terceiros de usarem marca igual ou parecida à tua para o teu mesmo mercado. Então isso é super importante. Às vezes você fala, meu concorrente está me copiando, não sei o quê, fazendo tudo igual a mim, o logo é parecidíssimo, mas você não tem o registro, é muito difícil você conseguir fazer cair essa marca. E vou tirar uma dúvida minha agora mesmo. Eu sempre penso em qual ponto ou qual momento que um prestador de serviços de qualquer mercado não faz sentido ele internalizar a plataforma que explora esses mesmos serviços, ou na prática, né? Quando que vai valer a pena? Quando, assim, em que situação você acha que faria sentido, já que o teu escritório com sócios mais jovens e tal, falem, gente, por que em vez de a gente usar a plataforma tal, a InspireP, para poder pagar o registro, tais para fazer tudo isso que a gente faz, por que a gente não cria uma nossa que faz exatamente isso? Ou seja, o escritório de advocacia investir um pouco em tecnologia para criar talvez uma plataforma própria, um registro próprio, controlar que as coisas estão na blockchain, que vocês conseguem ver tudo de ponta a ponta. Quando que isso vai fazer sentido? Vai fazer sentido? Vai. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que quando você trabalha bastante com determinado assunto, então, por exemplo, eu trabalho com registro de marca. A gente tem um software que é terceirizado, que faz todo o monitoramento da revista do NPI, etc e tal. Quando a gente tem um volume, porque é um investimento tecnológico, não é baratinho você desenvolver, você sabe, né? Desenvolver não é baratinho. Então, quando você tem uma dor, eu acho, o que você usa não é tão bom assim. Você sempre vê que dá para melhorar, que dá para fazer alguma coisa que seja mais friendly para o seu próprio cliente. Ou talvez use menos plataformas diferentes para poder fazer uma mesma coisa de ponta a ponta do processo. Eu acho que nesse momento. Mas é óbvio que a gente, assim, a coisa precisa se pagar. Então, você precisa ter cliente suficiente girando aquilo que vai ser a base da tecnologia para você investir nela. Mas também não acho que tem que ser assim, a gente é um investimento, então você precisa investir para gerar. Então, no fim do dia, eu acho que você tem que fazer uma análise comparativa do quanto você tem de trabalho, quanto você vai investir e investir de fato. Você não vai sair ali já ganhando grana com isso. É que assim, a minha pergunta talvez tenha aparecido a partir só do investimento financeiro na equipe de tecnologia, mas é que, de onde veio esse ponto na minha cabeça? É porque eu gosto muito quando você vê uma dor que é reconhecida pelo próprio mercado e o próprio mercado vai lá e propõe a solução. Porque, tipo assim, ele pode ser que vocês façam uma coisa que seja só para vocês B2B, pode ser que seja B2B2C, que tenha alguma
alguma coisa só para o usuário, para ele poder verificar as coisas que ele tem, uma maneira mais legal de ver todos os que você pode ter. Inclusive, NFT 2.0 para processo. Sim. Você poderia ter um NFT 2.0 chamado processo da tal empresa contra tal empresa. E cada etapa dela ser um sub-NFT embaixo. E cada uma delas ser atualizada, porque a NFT principal não é atualizada, não é mudada, mas as partes abaixo são. Então tudo isso poderia ser comprado de uma maneira muito mais simples para um sistema como esse. Eu acho que mas é isso. Mas quem vai fazer um negócio desse funcionar? O advogado. Tem que não ser. Não o advogado que se demitiu e foi para uma startup para fazer. Talvez os advogados das áreas todas. Gente, e aí? Vamos fazer alguma coisa que faça sentido para nós? Tem que ser integrado. Eu adoro ver quando isso acontece. Eu acho incrível também. Dá um trabalho do caramba, né? Porque, assim, qualquer desenvolvimento dá muito trabalho, mas eu acho que é isso. A gente consegue resolver uma dor que não é só do cliente, que na verdade às vezes nem é do cliente. É muito mais nossa, nesse caso, do que do próprio cliente. O cliente, uma dor de processo, não, uma dor de fluxo de processo. Exatamente. Porque o cliente, assim, no fim do dia, ele quer que alguém resolva e dá na sua mão e que eu mastigue para ele. Como? Tanto faz, muitas vezes. Obviamente, se você trata com um cliente de tecnologia, ele quer que você use tecnologia, que você seja tecnológico, que você traga soluções inovadoras. Ele não quer que você esteja ali. Por exemplo, eu nunca faço uma proposta de honorários para uma empresa de tecnologia no Word. Normalmente, a gente senta, tem um PowerPoint com um link que você clica, a pessoa pode receber. É um negócio... Por quê? Porque eu me adapto ao que o cliente quer. Então, quando a gente fala de cliente de tecnologia, a gente usa mais tecnologia. E mais uma vez, prestação de serviços, fica aquela brincadeira na minha cabeça, né? Daquela reunião de 3 horas que poderia ter sido um áudio de 30 segundos. Sim. Então, basicamente, do teu cliente, quantas vezes ele te liga para como é que tá o acompanhamento do processo? E essa etapa já foi? Vocês já postaram isso? Quanto disso não seria resumido se só tivesse um sistema, alguma pesquisa coisa. a REST do processo, né? Então, o processo foi aberto, né? Essa é a REST oficial. Tu vai na REST na tua plataforma, de quem que seja, não sei se já existe plataforma disso, se eu não tô falando alguma besteira. Você só acompanha, essa etapa já foi, isso aqui foi entregue, tal que esse aqui foi postado, não foi avaliado. Mas eu acho que vale a gente pensar o seguinte também. Não é tão trivial hoje em dia isso para um cliente padrão. Então, a gente tem que criar essa mentalidade do cliente e como que a gente faz isso? Também poder ensinando. Convencer eles a atualizar uma plataforma é horrível. Não vai, mas a arbitragem, tranquilamente, você coloca as etapas. Até porque em arbitragem, normalmente os árbitros nem são advogados. São especialistas das suas áreas, indicado pelos dois lados. Quando isso acontece, muitas vezes, se isso acontecer, imagina a facilidade deles colocarem, irmão, você tem que colocar o teu parecer sobre isso, sobe o parecer. Eu acho que tem que ser uma coisa conjunta, é meio que um desenvolvimento da sociedade, quando a gente pensa em processo. Porque quando você olha, sei lá, o TJ de São Paulo já melhorou muito, mas ainda assim, é um horror você pesquisar naquilo. O que a gente faz? Eu não deixo o cliente meu me perguntar nada. Eu sempre me antecipo. A cada passo eu vou informando. Semanalmente a gente manda e-mail. Mas é isso. Talvez pudesse ser uma plataforma que o cara recebe uma mensagem. A gente pode pensar em evoluções. Ou pensar numa blockchain que ele tem um acesso. E aí ele vai recebendo, não sei, alguma... A hash, né? Com os nomes de atualização. Tá. Não, eu quero ver um exemplo. Quando é que foi, você lembra mais ou menos? Eu sei mais ou menos a resposta. Quando é que foi o boom dos apps de documento com assinatura digital? DocuSign, SignEasy... E tá faltando um aí. Você lembra mais ou menos quando é que foi? De ano? Cara, eu não me lembro. Eu acho que assim, a gente teve um boom muito grande na pandemia. Exatamente. Foi no começo da pandemia quando os caras ficaram mais famosos. Porque você não precisava ir até o cartório e tal. Já era muito grande antes, mas lá eles ficaram famosos, todos eles. Então foi daí que as empresas começaram a fazer as assinaturas corporativas e tal. A minha tinha feito na época também. Enfim, por que eu tô falando disso? Imagina agora os documentos que não precisam de reconhecimento em cartório. Os seus, olha que você é advogado, hein? São os meus. A cada 10 documentos que eu tenho que não precisam de reconhecimento em cartório, quantos deles eu tenho físico, quantos eu só tenho digital com assinatura? 90% no meu caso. E aí, eu acho também que é legal isso. Por exemplo, os governos, pelo menos o INPI, que é com quem eu trabalho dia a dia, ele está se adaptando também. Antes, se você tem que averbar. Isso, né? Isso é bom. Tá correndo atrás. E eu acho que é importante, porque a gente só mete o malho, porque demora, porque isso, porque aquilo, mas tem que valorizar quando eles fazem o movimento. E aí, por exemplo, antes a gente tinha que ter assinatura com reconhecimento de firma, e se fosse assinado fora do Brasil, com legalização e apostilamento e aquilo... Agora... Para falar em tradução juramentada, equivalência de... Nossa... Exatamente, uma loucura. E uma grana que o cliente gasta. Aí depois eles passaram, não, pode ser assinatura digital, mas tem que ser certificada. Agora não precisa nem ser certificada, tem que ser por uma autoridade, né? Tem que ser por uma empresa que valide aquela assinatura digital, mas não precisa necessariamente ser certificada pelo ICP Brasil. Então... Inclusive, para quem está curioso, se você for lá na Inspire IP
e literalmente subiu uma imagem da sua assinatura digital, aquela que você bota no DocuSign, você pode ir lá ver imagens salvas, as coisas que você tem salva, e vai ter lá a base da sua assinatura digital. Se você pegar isso, literalmente essa imagem, tirar um print dela e jogar no SpiderP, você consegue comprovar que, de fato, aquela assinatura é tua em qualquer coisa digital. Por exemplo, e se a DocuSign fala isso? Tá ferrado. A base delas não tá na blockchain. Não tá na blockchain. Tudo que você tem com eles evaporou. então faz das Inclusive, três. não dá. Entendeu? Pelo menos pega o reconhecimento da tua assinatura e, porque senão é aquela coisa, pegou fogo no cartório, no único que você tem a assinatura registrada. E aí? E você tem que ir lá fazer novos... Pegou fogo, você não tinha mais nenhum lugar, porque não tem sistema conjunto de reconhecimento ainda hoje. Aí você tem um documento teu, seríssimo, que é com aquela assinatura. E você precisa provar que aquela assinatura é de fato a tua. E o pior, a nossa assinatura muda ao longo do tempo. Aí você vai num outro cartório, assina, eles vão reconhecer, mas é diferente da primeira, você não tem como reconhecer aquele documento. Você comprovar quando foi assinado e você consegue mostrar a sua assinatura, mesmo sem o selo do cartório, você consegue no cartório falar assim, olha, mostra o registro da minha assinatura e fala, ó, esse sou eu, você pode. Não, agora na blockchain é muito mais simples, mas você pode fazer isso. Queimou o cartório, tomou. Ridículo. Cartório ainda, eu acho assim, muito retrógrado, né? E a blockchain vem aí para facilitar. Já está facilitando. E o que eu acho legal falar também, imagino que você já tenha falado aqui, mas hoje em dia, judicialmente, blockchain ela é aceita como prova de anterioridade. Então, tem vários casos assim, de disputas judiciais de direito autoral que se a anterioridade ela tá registrada em blockchain, o juiz aceita. Porque, sei lá, 5 anos atrás não aceitava. Que tipo isso, que a primeira vez o primeiro caso que gerou jurisprudência no assunto foi há bem pouco tempo atrás, acho que 2019, 2020, foi a primeira eu acho que o juiz falou, não, realmente... 4 anos, 3, 4 anos, uma coisa assim. Mas há 5, 6 anos atrás, o juiz não estava entendendo nem o que era blockchain. Falava, não, meu amigo, isso aqui não. Não está registrado na escola de Belas Artes, não está na escola de músicas, perdeu o Playboy num bom karaokê. Que coisa, né? Me contaram sobre isso outro dia, eu nem sabia que existia, que você podia, no passado, mandar uma carta para si mesmo com algum tipo de documento, não abrir ela e provar que aquilo era seu por anterioridade, tal, sei lá o quê. Olha que bizarro. Então, você precisa de uma lei nova para falar que isso pode ser feito na blockchain? Não precisa. Não precisa. Se o governo já entende, porque os Correios é dado como um... Sim, é oficial, se o governo já entende de uma certa confiável. maneira, você está provando da mesma maneira. Você tem um arquivo lá que é inalterável com data, com tempo, com a mesma assinatura que já está registrada em seu nome. Não precisa mais que o ponto é o seguinte, o direito autoral ele não precisa ser registrado para começo de conversa, não é obrigatório. Você criou, ele é teu. Só que como que você comprova que ele é seu? E aí é isso que a lei fala. E quando você criou, né? Não adianta você criar e botar na sua gaveta. Por quê? Porque você não externalizou aquilo de forma nenhuma e você não tem como provar que você criou. Você pode mudar ali a data a qualquer momento. Então, o que se faz, né? Se fazia e ainda se faz. Você cria a obra, cria um livro, cria, sei lá, um personagem. Aí você registra ele para quê? Para você ter a data de quando você registrou. Se alguém te copiar, você tem ali a data. Mas isso não significa que você não pode brigar e ir pro pau porque você não registrou. Se você, por exemplo, não registrar, mas você está veiculando, beleza. Tá aí aqui, ó, temos aqui o logo. Conhecimento público, é conhecimento público. Inalterável. Exatamente. A gente tem YouTube, até o próprio YouTube, sabe? Palestra, você tá usando aqui o personagem, enfim, o direito autoral, beleza. Diferente da marca. A marca não. Você tem que ter ela registrada. Se ela não estiver registrada, você não consegue impedir ninguém de usar. Tem algumas exceções, a gente tem marca de alto renome, tipo Coca-Cola, notoriamente conhecida, que é conhecida no seu ramo. Marca de nome pessoal também, se não me engano, né? Se você tem uma marca com o seu próprio nome, mas você não tem registrado, sei lá, vai... tentar dar um exemplo aqui, sei lá. Eu registrar o meu nome. Advocacia, tá ligado? Alguma coisa assim. Ou uma Eireli que tem o teu próprio nome inteiro, o cara tentar usar exatamente o teu nome com aquilo. Pô, pera um minutinho. Então, depende. Aí é que tá. O nosso direito brasileiro, ele é first to file, quando fala de marca. Então, o primeiro que registra, ele leva. Sim. Calma. Registra no INPI. Registra no INPI. Leva. E aí a gente tem uma determinação na lei que fala o seguinte, você não pode registrar, eu falei isso no meu stories hoje, inclusive, você não pode registrar pseudônimo ou um nome de alguém que não é você. Mas eu posso ter uma homônima minha. Pode. Existem outras Júlia Pazos. Mas se eu for no NPI e registro Júlia Pazos, ela não pode registrar a marca.
Por quê? Porque somos vários, vamos supor, são Agora, 10, Júlia Pazos. Teu nome é Pazos. Gustavo Ferreira. Você pode ir lá e registrar Felipe Neto? Não pode. Era essa a minha pergunta. Claro, senão Não viraria o pode. símbolo do Crioulo doido. Não né? pode, a não ser que um Felipe Neto te dê autorização para registrar o nome dele como marca. Aí, beleza. Mas você não pode registrar o nome de um terceiro como Pois é, marca. então. Mas você pode não poder usar a sua marca para um produto específico, porque tem um outro cara que tem o mesmo nome que você e foi lá e registrou antes. Por isso que eu falo, o criador de conteúdo tem que registrar o nome como marca. Bom, não tem nenhum outro Giorgio Toniolo que eu conheço. É, não, o Talvez tenha seu um. nome tá tranquilo, eu Impossível. acho. Não, eu tô brincando, eu nem uso meu nome tanto aqui, eu uso Metacast. Você vê que eu me apresento, eu não falo meu nome. Sim. E nem o Vitor fala, tal, porque não precisa. Mas é interessante isso. É muito interessante. Inclusive, teve uma outra convidada que a gente falou sobre uma possível plataforma de automação de registro de conteúdo no próprio YouTube. E se o YouTube for pro cacete? Ah, tem um Google. Bom, vamos supor, e todos os vídeos que você tinha lá? E se alguém salvou isso e republicou em outra plataforma? Como é que você tem direito sobre aquilo? Pô, não é mais fácil criar uma plataforma que toda vez que você poste numa ferramenta, uma máscara, pode ser uma máscara, uma extensão. Você postou numa plataforma um vídeo, ele automaticamente puxa isso pra blockchain? Uhum. Se tivesse uma extensão dessa, não valeria a pena? Ah, quanto que isso vai custar? Pô, tem que fazer uma puta assinatura. Sim. O criador de conteúdo vai colocar 70 conteúdo mês, vai ter que custar R$10 por mês. Mas deveria ter como. Quem fizer isso ia ganhar uma grana. Sim. Porque, né? Senão você perdeu. Fica aí É a a mesma história dica, né? do cartório, né? Queimou o cartório, perdeu a assinatura. Faliu o YouTube, e aí? Alguém fez o download do seu conteúdo, repostou em outra plataforma, e aí? Ah, mas é a minha imagem. Bom, tudo bem. Se ele comprou o conteúdo, como é que você vai Qualquer provar? modelo de negócio que é muito baseado em alguma coisa só específica, eu acho que tem que repensar. Não à toa que a gente vê, eu gosto muito de falar da Creator Economy por isso, né? A gente está vendo cada vez mais as comunidades se fortalecendo, os criadores saindo das plataformas, criando suas próprias comunidades de jeitos que eles podem gerenciar. Primeiro, que tira da mão da plataforma, de uma Big Tech, e segundo, que é isso. Vamos supor que eu sou uma Instagrammer com 4 milhões de seguidores, amanhã o Instagram resolve fechar. Eu não tenho mais acesso a ninguém, a nenhum dos meus seguidores, porque hoje, né, 4 milhões, você nem sabe direito quem são seus seguidores, você não tem acesso. Como que você volta a monetizar? E É pelo LGPD você complicadíssimo. nem tem como puxar os dados disso para poder contratar. Não pode. Quer dizer, depende de como tá ali, como que foi. Eu nem sei os termos e condições de uso do Instagram com o usuário, porque dependendo se tem uma autorização do usuário para repasse das informações, estaria dentro ali das formas de tratamento da LGPD. Então, mas eu acho que não deve ter. Mesmo porque o Instagram ele não tem interesse em repassar exatamente quem é o usuário. Exatamente. Né? A gente está falando de uma Big Tech que controla os dados. Eles são os controladores de dados. Gente, BI não necessita de nome de ninguém. BI reconhece padrão. Tanto o seu padrão quanto o padrão de um grupo estatístico. Então, não interessa para eles o seu nome ou o endereço onde você mora. Exatamente. Enfim. Belezinha. Tem uma última pergunta para você. Beleza. Bora. Estamos em 2023, acabamos de sair da pandemia. E, bom, como a gente estava falando antes, você tem um monte de órgão regulador brasileiro agora dando as caras. Não, estamos falando desse assunto. Né? Então, o assunto de maneira geral, Web3, blockchain, tudo que a gente conversou aqui, IA, vai para a boca de todo mundo agora. Na tua opinião, na tua área, né? Você falou sobre patente, falou sobre, enfim, várias coisas que envolvem o nosso mercado. Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima grande preocupação? É direito autoral de coisas feitas por uma AI? Qual que você acha que é o próximo... A próxima barreira que a gente vai enfrentar? Eu acho que vai ser, que é isso. Já está sendo, né? Quando a gente fala de direito autoral, de criações geradas por inteligência artificial. E por quê? Porque a lei ela é muito clara, ela fala que quem cria é um humano, basicamente, é pessoa física. E se você tem, e aí vamos supor, você, uma startup, investe pesado em uma IA que cria conteúdos. Esse conteúdo ele vai nascer, cria livros, né? Você treinou ela, você deu todos os inputs, você fez tudo para que ela desenvolvesse aquilo daquele jeito. E aí o livro nasce. Ele nasce em domínio público. Não faz sentido para quem está investindo nesse modelo de negócio ter uma obra que nasça sem proteção nenhuma. Porque como que você vai monetizar? A Amazon, semana passada, bloqueou a entrada de novos livros. Porque tava todo mundo criando em AI e jogando lá para poder vender. E a Amazon compra, né?
O direito não repassa e tal. Exato. Ele não só repassa, ele olha aí, compra. eu não sabia disso. Eles acabaram foi semana passada, eles bloquearam, não pode mais escrever. É por essa preocupação. Tá? Porque agora eles vão ter que ter um novo filtro e tal. E ainda não existe o anti-chat GPT. Não existe uma ferramenta que reconheça quando algo é feito por uma inteligência artificial. Vai ter aquelas que pegam, tipo, se você não cometeu nenhum erro de grafia, se tá tudo muito bonitinho, pontuado, vai reconhecer. Mas enquanto isso não existe, eles travaram. Você não pode mais... Não tem mais como você vender para a Amazon o seu livro para ser comercializado. Então você vê, já começa a respingar em vários setores, né? A gente está falando do cara que escreve livro que de repente não consegue mais cadastrar, que é um autor, né? E que não consegue mais cadastrar Short livro. Stories, capítulos 1 a 1, tem um monte de plataforma que você vai fazendo capítulo a capítulo, aí a pessoa paga o acesso pelo capítulo, aí você ganha um percentual disso. Quem faz isso tá ferrado. Tá ferrado. Então a gente vai ter que se posicionar, pensar, reestruturar isso. Eu tenho um posicionamento muito específico sobre... Eu acho que quando a gente fala de IA, a gente tem uma pessoa por trás que criou, que investiu. A gente não pode permitir que nasça sem proteção, senão a gente vai desestimular qualquer tipo de investimento em inteligência artificial, em desenvolvimento de inteligência artificial. Por outro lado, você também não pode deixar o negócio correr sem transparência. Totalmente solto. Sem um compliance totalmente solto. Então, a gente vai ter que olhar muito para isso. Então, se foi feito por uma AI e, de fato, alguém quer comprar, quem fez ou a empresa pode ganhar dinheiro com isso, mas tem que estar claro. Sim, tem que estar claro. As informações têm que estar abertas e claras. Você não precisa falar, o meu foi feito por ChatGPT. Não é esse o ponto. Tem que estar a regra do jogo. Sim. Pode, como? Vamos que nem nos Estados Unidos, né? Vamos comprar de um fornecedor que é americano para ajudar a economia nacional. Beleza, vai ser mais caro. Tem uma marca de café lá que eu acho maravilhosa, que, mano, é o dobro do valor de qualquer outra marca de café. Cara, você está ajudando a indústria nacional. Tá às claras. O meu diferencial, eu escrevo as minhas histórias. Não é um chat. Você quer comprar esse tipo de história? Mas então vamos deixar claro o jogo. Sim. Né? Em vez de você impedir todo mundo ou limitar todo mundo, ou ficar esperando alguém tomar uma decisão, um ente superior, um estado, uma instituição. Não, cara. Abre as regras do jogo. Qual que é a regra do jogo? É esse. Tem uma categoria para colocar livros criados por inteligência artificial. Eu colocaria, se eu fosse escritor e tivesse, eu co-criei junto com a inteligência artificial. Boto nessa categoria, qual foi a inteligência? ChatGPT. Beleza, do dinheiro que entrar uma parte da plataforma, uma parte é minha, uma parte é do ChatGPT. Se existisse isso, entendeu? Não é mais fácil deixar as coisas abertas? Só que pode ter certeza. Falando no Brasil, eu tenho certeza que vai ser o oposto que vai acontecer. Eu também acho. Vamos parar tudo até alguém criar a voz suprema da razão. Junto com direito autoral, vem a coisa da patente também. Porque a gente tem patente com inteligência artificial, patente criada por uma tecnologia desenvolvida por uma inteligência artificial. A gente tem um caso super interessante, quem se interessar, chama caso Dabus. Ele foi no mundo... A gente tem tempo? Posso? Pode falar, claro. Caso Dabus, ele é um pedido de patente que foi escrito por uma inteligência artificial. E aí, o que o dono da inteligência artificial fez? Eu vou colocar no pedido de patente a inteligência artificial como inventora. Para testar. Ele quis testar as legislações de todo o mundo, inclusive o Brasil. O mundo quase todo decidiu que inteligência artificial não pode ser inventora de patente, mesmo ela tendo inventado. Lembra que eu falei? ChatGPT criou ali as reivindicações. E a empresa que é dona daquela inteligência artificial, ela pode ser co-dona, ela é coproprietária? titular, mas ela nunca vai poder ser inventora na lei como ela tá. Porque inventor, de novo, é pessoa física. Mas ela poderia coletar direito autoral? Ou parte das receitas? Ela pode coletar licença pela patente, royalties, né? Quando a gente fala de patente, são os royalties pela exploração da patente. Eu vou dar um exemplo, né? A primeira empresa que conseguiu fazer junto ao YouTube uma ferramenta automatizada de partilhamento de receita com coisa foi a Nintendo. Aliás, games está muito à frente do resto do mercado inteiro. Nem existe isso para música ainda. Então a Nintendo falava assim, não, toda vez que alguém criar algum conteúdo que tem algum jogo nosso, assim, na maior parte do seu conteúdo, né? Então o cara tá fazendo live jogando Mario, beleza. 40% de tudo que entrar de ads é nosso. Ponto. Batata, tá feito. E é automático. Sim. Não precisa, ninguém precisa aí a gente tá falando de conteúdo. Realmente, é um conteúdo, é um direito autoral aquilo, maravilha. Eu quero usar o Midjourney, vou dar um exemplo. Eu quero usar o Midjourney, ou qualquer outra plataforma que seja. Eu concordo que se eu monetizar isso que foi produzido, tipo assim... Eu pago não sei quantos por cento. Não concordo só clicar no botão. É tipo, literalmente, porque se você vai fazer isso com a Nintendo, existe um termo mesmo que você tem que ler, tem que assinar e tal. Então, eu concordo que se eu produzir coisas pela inteligência artificial, ela é dona do... Dona não. Tipo, ela fez todo o trabalho artístico, eu só dei input pra ela. Eu concordo que, sei lá, a partir do Midjourney é 30%. 30% de tudo que eu fizer do dinheiro vai para eles automaticamente. E aí já põe na blockchain, porque daí já faz automático. Entendeu? Sim. Não seria mais simples fazer isso do que criar uma legislação que tente adivinhar se...
Na verdade, o que eles quiseram foi testar para ver se iam deixar passar como inventor. Foi para criar um case. E não passou no mundo todo, só na Austrália, se eu não me engano. Foi o único país que aceitou uma inteligência artificial como inventora. Não sei, não tenho certeza se é a Austrália, não, mas foi o único país. Eu tenho quase certeza que foi a Austrália, depois eu confirmo. Mas o Brasil teve a decisão e impediu. Não pode ser. Então, e aí começa uma outra... Quem é o inventor? Porque não teve pessoa física ali no meio, mas tiveram pessoas que são do time de desenvolvimento dando input. Então, você vê, é uma discussão gigante que, da lei do jeito que ela não tá perfeita. Ela tem falhas. E aí, eu acho que é aí que a gente vai ter que pensar daqui para frente em ajustar a lei, em pensar como trazer ou, de alguma forma, resolver esse problema. Porque o elefante branco tá na mesa. A regra de mercado é melhor do que qualquer lei. O que vale? Vale o que foi assinado. Deixar as claras. Tá, né? Mas não aí... pode estar na linha... Não, perfeito. Tudo que foi feito aqui, se você pode usar comercialmente, porém, tanto tem que vir pra Isso gente. é perfeito, mas quando a gente fala de proteção, por exemplo, patente, você só pode impedir uma pessoa de usar um processo igual ao seu se você tiver uma patente concedida. Se você não pode depositar sua patente com um inventor que é uma IA, o que você faz? Se não tem um humano criando aquilo, você não protege. Aí você não impede teu concorrente, ou você não licencia para o teu concorrente e ganha uma grana por causa disso, sendo que você está investindo naquilo, você entende? Eu concordo com você 100%, que tudo que o mercado pode regular, tem que regular, mas tem coisas que não dá para ser autorregulável. Porque tá Por isso ali. que eu vou concordar com os irmãos Paiva de novo. O mais importante é taxonomia. É dizer o que é o quê. A gente vai falar sobre propriedade, a gente vai falar direito comercial. Vamos dar nome aos bois. Depois que dar nome aos bois, fica tudo mais fácil. Exato. E aí eu acho que é importante também a gente falar o seguinte. Eu sou totalmente pró a gente pensar na propriedade intelectual de uma forma disruptiva, mas a gente não pode esquecer que a gente tem leis que estão em vigor. Sim. Então não adianta hoje eu pegar e falar assim, beleza, eu vou registrar uma patente numa blockchain que eu vou conseguir impedir um terceiro de usar. Não vou, porque a lei não fala isso. Vai bater no judiciário, vai perder. Vai gongar. E vai ter gasto uma grana. E vai ter deixado de monetizar. Vou licenciar uma patente que está registrada numa blockchain. Não vai. Tem que estar protegida no INPI. Por quê? Porque é isso que te dá exclusividade. Nenhuma empresa vai pagar 5 milhões de dólares para usar a tua patente se não tiver concedida no INPI. Ninguém vai. Então, você tem que pensar nisso. E isso vem, de novo, estratégia de negócio. Vamos ser arrojados, vamos usar tudo que a gente pode, pensar em blockchain para tudo que for possível, mas o que não for, por enquanto... Vamos ao sistema regular, porque é o que vai fazer a gente estabelecer uma também. equivalência, enfim, um trabalho dobrado no percentual das coisas que for necessário, né? De tudo que a gente está criando para esse cliente, nesse caso, se 10% dele tem que passar pelos órgãos, vai ter que passar. Mas faz no outro também, para ter, entendeu? Tudo bonitinho, não separa, vai ter trabalho faz o outro, mas tem que lembrar de fazer no que é importante no fim do dia, né? Sentido. Bom, infelizmente, né? Mais uma vez o tempo é curto. Queria que o Vitor tivesse aqui. Tenho certeza que teria uma porrada de pergunta para te fazer. Mas enquanto a gente não faz o episódio 2.0, porque eu queria bater você e a Carol Nunes aqui. Fechou. Tem o mesmo tema e ideias muito complementares. Ela é muito mais voltada para NFT 2.0. Você não faz sua patente. Acho que ia ser muito legal esse bate-papo. Mas até isso acontecer, câmera é sua, momentos finais do nosso bate-papo. Fala pra galera links, site, @ de todo mundo, e a gente vai deixar na descrição pro pessoal para eles poderem te seguir e acompanhar o seu trabalho. Fechou. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, super feliz de estar aqui, é muito bom poder compartilhar, falar sobre esse assunto com você especificamente, que é notório e maravilhoso, eu acompanho vocês, então é muito bom estar aqui. Meu @ no Instagram é @JuPazos, P-A-Z-O-S, no LinkedIn você também me encontra como Júlia Pazos, e eu tenho o @ do escritório, que eu vou deixar aqui também, @DSMA Azulay, e no LinkedIn também, DSMA Azulay, e o site www.dsmaazulay.com.br. A gente deixa tudo aqui bonitinho para facilitar. Bom, e como pergunta para advogado é uma coisa que todo mundo faz o tempo inteiro, vou deixar o convite aqui aberto. A gente vai lançar o Discord da CoinLivre junto com o MetaCast. E praticamente todas as pessoas que passaram por aqui concordaram em entrar na comunidade, até para poder falar com as pessoas que estão no mercado. E eu tenho certeza que o pessoal vai ficar interessado, talvez propor uma live ou outra para tirar dúvida, trocar ideia por lá. Fica o convite para vocês também. Se você quiser entrar na comunidade, tô dentro. Abrir, eu agradeço bastante.
Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Audiência maravilhosa, batendo recorde atrás de recorde. Cara, tá sensacional. Vamos entrar mais no chat agora que tá começando a bombar o chat. E se você puder e quiser, financeiramente, agora a gente abriu a nossa parte de membros. Então dá uma olhada que tem bastante vantagem lá, inclusive consultoria comigo de negócios. Então dá uma olhada lá nos benefícios pra gente poder conversar e ver como é que a gente pode ajudar mais vocês do que só essa parte que eu sinto que é um pouquinho, sabe, de um lado pro outro, não tem uma conversa. Tem uma conversa nossa aqui, mas com o pessoal lá ainda não tem. Verdade. Então talvez seja uma maneira com essa comunidade de fazer com que isso flua melhor, pelo menos até a gente fazer o ao vivo mesmo do jeito tradiça, maravilhoso. Um evento, hein? Merece um evento. Então, muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!